Vamos ler versículo 31. 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 31. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo é o 31. Diz assim a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Glória a Deus. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, Deus da glória, Deus de Israel, Deus dessa nação, Deus deste país abençoado. Senhor, nós te agradecemos esta noite, Deus, por cada vida de cada um dos irmãos que estão aqui neste momento. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua palavra. Abençoe o Teu povo, assim como o Senhor já abençoou desde a primeira oração que o pastor fez. Ah, meu Deus, eu sei que o Senhor já abençoou também durante os louvores, abençoará até o final deste culto. Mas nós te pedimos, Senhor, que nesses minutos fale conosco na Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 31, o Salmo de Davi. Se você olhar o título da sua Bíblia, na minha Bíblia, acima do versículo 1 está escrito: Cântico de Davi em ação de graças. Cântico de Davi em ação de graças. Ou seja, Davi estava louvando a Deus em forma de agradecimento. Em primeiro lugar, nós somos abençoados por Deus quando nós somos gratos a Deus. Deus não pode abençoar aquele que não é grato. O ingrato não pode ser abençoado. A Bíblia diz lá no livro de Efésios: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Deus quer que você dê graças a Ele. Quer dar graças, agradecer a Ele pelo seu dia, agradecer a Ele pela sua saúde, agradecer a Ele pela sua casa, agradecer a Ele pela sua família, agradecer a Ele por tudo, porque a Deus seja toda a glória para todo sempre. E o texto diz: o caminho de Deus é perfeito. No versículo 31, andar com Deus é andar num caminho perfeito. Deus nunca vai te guiar por um caminho mau. Deus nunca vai te guiar por um caminho errado. Quando você entrou na igreja, quando você aceitou Jesus, você não entrou num barco furado. Você não entrou em algo que você fosse enganado mais na frente, não. Você entrou aqui para a sua vida ser mudada. E hoje glorifico a Deus que realmente você está transformado e transformada pelo Senhor. Por quê? Porque este caminho aperfeiçoou a sua vida, tornou bom a sua vida, tornou bom os seus caminhos. E o texto diz mais: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é escudo de todos os que nele confiam. A palavra do Senhor é refinada. Quando fala refinada, eu lembro, por exemplo, daquele açúcar União. Não sei se você usa na sua casa. O açúcar União, quando você compra ele, olha na embalagem, está escrito o quê? Açúcar refinado. Quer dizer, ele foi muito bem preparado para colocar naquele pacote. Ele foi muito bem feito. Irmãos, o que Deus prepara para nós é refinado, é bem feito, é bem preparado. Deus não vai te dar qualquer bênção, Deus não vai te dar pouquinha bênção, Ele vai te dar o melhor. Porque o teu Deus é o Deus do melhor, é o Deus de coisa grande, Ele é um Deus grandioso. Ele vai preparar o melhor. Se você é grato a Ele pela sua vida, Ele tem prazer em te abençoar. Por quê? Porque Ele abençoa aquele que o busca. Glória a Deus. Continuando ainda no versículo, a continuação do versículo, no final dele diz: Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. O que quer dizer o escudo de todos os que nele confiam? É que Deus protege todos aqueles que confiam no Senhor. Você está observando o que está acontecendo em Israel, e talvez você já se perguntou por que quase o mundo inteiro está ajudando Israel, está apoiando
Irmão, existe uma promessa na Bíblia, na palavra de Deus, que aquele que abençoasse Israel também seria abençoado. Vamos ler essa promessa na Bíblia? Está em Gênesis, do primeiro livro, Gênesis capítulo 12, se não me engano. É isso mesmo. Gênesis capítulo 12. É a primeira página da Bíblia. Mais fácil que isso, só Apocalipse. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E o versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que toda nação que apoiasse Israel, que apoiasse os descendentes de Abraão, seriam o quê? Abençoados. Você vê os Estados Unidos é o país mais importante, podemos dizer que é o país mais rico, mais importante do mundo. Por quê? Porque desde a sua fundação, os Estados Unidos sempre esteve do lado de Israel. Mas vou falar do nosso país, porque ninguém aqui é norte-americano. Por que o nosso Brasil é abençoado? Porque aqui nós temos a Amazônia. Porque aqui nós temos a maior cidade do mundo, que é São Paulo, e a melhor do mundo também. Não é por isso não, meu irmão. Nós somos abençoados porque o Brasil é um dos países que apoia a nação de Israel. Então aquela bênção que Deus deu para Abraão, que Deus deu para Isaac, que Deus deu para Jacó, também recai sobre a nossa vida. Aquele que te abençoar será abençoado. Agora observe quem é contra Israel, como é o país, como são os países dele. Agora observe quem apoia Israel, como é aquele país. Mas eu falo algo além de Israel. Eu quero falar do Deus de Israel. Porque se apoiar a nação escolhida por Deus e abençoada, já é abençoado. Imagina, irmãos, então, se aliar ao Deus que abençoa esta nação. O Deus que está acima de um país, o Deus que está acima de uma bandeira, está acima de um estado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que tem abençoado Israel, que tem abençoado o Brasil, que tem abençoado a mim e a sua vida. É esse Deus que tem protegido você a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. É Ele que tem guardado a sua vida, é Ele que tem ajudado você nos seus mantimentos, nos seus alimentos, na sua saúde. Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. Ele é o nosso Deus, porque confiamos nele e Ele tem nos abençoado para todo e todo sempre. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo novamente. Mas agora nós vamos ler o 125. Salmo 125. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 125. Glória a Deus. Que até foi louvado essa noite, né? Salmo 125 foi até louvado essa noite. Glória a Deus. Versículo 1. Salmo 125, versículo de número 1 e o versículo 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. O Senhor está em volta do seu povo. Quem é este povo? É Israel? É. Quem é este povo? É a nação brasileira? É. Mas este povo também somos eu, você, a sua casa e a sua família. Quando você confia no Senhor, o Senhor está ao seu lado, está te protegendo. Aleluia. Ele está guardando a sua vida.
A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Você sabe o que quer dizer o derredor? Derredor quer dizer aquilo que está por fora do redor. Para ficar mais fácil para os irmãos entenderem, aqui tem o suporte que os irmãos colocam um copo d'água, que até já usei muitas vezes para colocar o teclado em cima, né, que fica dando, quando não tinha o pezinho que o irmão normal fez, quebrou a coisinha lá, e até que arrumar depois. Ele é um círculo, né? Então podemos dizer que ele é ao redor. Vamos imaginar que essa garrafa de água somos nós, eu e você. Nós estamos no redor. O derredor é aquilo que está por fora do redor, ou seja, é o que contorna por fora desse círculo. Se o derredor, aonde está o diabo querendo nos destruir, está por fora do círculo, quem está dentro? A Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então o diabo pode estar por fora, tentando nos destruir, mas Deus está ao nosso lado, está conosco para nos ajudar e para nos dar a vitória. Glória a Deus! Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, minha irmã. Não tema as adversidades, não tema as lutas, não tema os problemas. Deus está com você. Ah, mas o diabo tem me ameaçado, o diabo tem usado pessoa, tem usado alguém na minha casa, tem usado alguém lá no local de serviço, mas Deus está do seu lado, está contigo. Quando jogaram aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha de fogo, a palavra de Deus diz que Deus estava com eles lá. Por quê? Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que o rei, quando ele olhou, ele não viu aqueles homens lá dentro. Ele viu um 4º homem com ele. Quem era aquele 4º homem? Era o Senhor Jesus. Eles foram jogados lá dentro, mas Jesus foi com eles. Aonde você for, Deus é com você. Se você passar por uma luta, Deus está contigo na luta. Deus não está conosco apenas quando tudo vai bem, quando as coisas estão caminhando bem, mas quando as coisas apertarem, Ele também estará conosco. Quem foi que esteve com Daniel lá na cova dos leões? O Senhor, e ele saiu de lá. Quem é que estava com o povo no meio daquele mar que não se abria, mas o mar se abriu e o povo atravessou? Era Moisés. Não era apenas Moisés, não era apenas pessoas para ajudarem, era o Senhor que abriu o mar, é o Senhor que vai conosco, é o Senhor que vai na nossa frente, é o Senhor que abre o mar, é o Senhor que amarra, que fecha a boca do leão, é o Senhor que nos dá vitória, porque Ele é o nosso escudo e o nosso ajudador. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quando você confia em Deus, você permanece, você não vai cair, você vai ficar de pé. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, você não vai cair, você vai ficar de pé para a glória do seu, do meu e do nosso Deus. Aleluia. Abra a Bíblia perto do livro de Isaías, livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Glória a Deus. Você passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí você chega em Isaías. Depois de Isaías tem Jeremias. Está à frente do livro de Salmos, capítulo 17. Glória a Deus. Capítulo 17 do livro de Jeremias. Glória a Deus. Jeremias capítulo 17, o versículo é o 7 e o versículo é o 8. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Bendito o varão, quer dizer o homem, mas também posso falar a mulher, o jovem, a criança. Bendito o homem, a mulher, a criança, todos que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Versículo 8: pois ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar
fruto. Sabe o que essa palavra está dizendo? Quando você confia no Senhor, você dá fruto. Quando você confia no Senhor, você é abençoado. O texto diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Onde está a sua esperança esta noite? Onde está a sua esperança? Esperança quer dizer, em quem você está esperando? Você está esperando em quem? No presidente? Nos políticos? Nos amigos? Na família? Nos pais? Se for em qualquer um desses, você pode até se decepcionar. Mas quando você espera no Senhor, você nunca vai se decepcionar. Porque o texto diz: cuja a esperança do Senhor. O começo do versículo diz bendito. A palavra bendito quer dizer abençoado. Abençoado é a pessoa que confia em Jesus Cristo. O meu Deus não tem outro, é Jesus. Quem confia em Jesus Cristo é abençoado. A esperança está em confiar em Jesus. A esperança está em crer em Jesus. A esperança está em confiar na palavra do Senhor Jesus. O texto diz, no final do versículo, que diz: não deixa de dar fruto. E o versículo fala na época da sequidão. Nos piores momentos da vida, Deus vai te dar vitória e vai te ajudar. O texto está dizendo, vou ler novamente, versículo 8: porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. No ano da sequidão não deixa de dar fruto. A minha vida está uma sequidão. A minha vida está um momento difícil. Eu estou lá no fundo do túnel. Eu estou esperando uma luz vir lá no fundo do túnel para me tirar dessa escuridão. Pois esta luz é Jesus para te tirar de lá. Se você está na sequidão, a minha palavra é: volte a confiar, volte a exercer a sua fé, volte a ter esperança do Senhor, porque a promessa de Deus é que até na sequidão nós vamos prosperar, nós vamos dar fruto, nós vamos crescer para a glória do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Você está em Jeremias, só voltar um pouquinho. Volte o livro anterior, o livro vizinho de Jeremias é Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo de número 26. Glória a Deus. Confiar no Senhor é o melhor caminho. É o único caminho, confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 26. Glória a Deus, vou esperar todos os irmãos encontrarem. Isaías, capítulo 26. Terceiro versículo, versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aleluia. Tu conservas em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. O Senhor é uma rocha eterna. Quando confiamos em Deus, sabe o que o versículo está dizendo? Nós temos paz. Nós estamos em paz. Eu já conheci pessoas que moravam em casas muito simples, em lugares até de difícil acesso. Uma vez eu fui visitar uma senhora em uma das igrejas que eu estava à frente, fui fazer uma visita para ela. Ela morava numa casa de madeira, que era tão ruim o acesso para chegar lá, que não passava carro na rua, não passava moto na rua, nem cavalo conseguia ficar na rua.
que era tipo um morro, mas de difícil acesso, um lugar muito difícil de entrar. E era uns 2 cômodos, um barraco de madeira. E era uma pessoa muito simples, uma senhora muito simples, mas quando eu conversava com ela, eu lembro que essa senhora sempre ia para a igreja, e muitas vezes eu fazia culto para 1, 2 pessoas, e ela estava lá, ela estava presente no culto, e eu pregava a palavra, ela ouvia a palavra, e você viu que financeiramente ela não tinha nada. Se você conversasse com ela, você ia ver que ela não tinha nada para apresentar, mas a alegria de servir a Deus, quando você falava com ela, diminuía qualquer pessoa. Por quê? Porque a alegria de servir a Deus, a vida dela dedicada a Deus, irmãos, era como se toda aquela miséria, todo aquele mal que ela estivesse passando, não existisse. Por quê? Porque ela estava em paz. Ela sabia que se a morte chegasse para ela, naquele momento, ela estaria em paz, porque ela iria para Deus. Quando a pessoa está em paz com Deus, irmãos, não importa a sua situação financeira, não importa o estado da sua saúde. Você talvez já conheceu pessoas que estavam em estado terminal de uma enfermidade, uma doença, e quando você foi visitar aquela pessoa, você até queria chorar em ver aquela pessoa doente. Estou falando de crente, estou falando de servo e serva de Deus. E quando você vai conversar com aquela pessoa em estado terminal, você ficou triste em ver a pessoa daquele jeito, mas o semblante daquela pessoa transmitia alegria. Por quê? Porque aquela pessoa sabia que ela iria para Deus, estava em paz. Não importa se não tinha saúde, mas estava em paz. Há pessoas que talvez não tenham, infelizmente, o que se alimentar, não tem emprego, não tem a vida que queria ter, não tem os sonhos que queria ter, não tem nada nessa vida financeiramente que queria ter, mas tem Deus, tem o Senhor, tem Jesus no seu coração. E o fato de servir a Deus, de ir para a igreja, de ter sido batizado um dia, de ter entregado a vida para Jesus, supre todas as outras necessidades. Não estou dizendo que a pessoa tem que viver miseravelmente a vida toda, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando a pessoa tem Jesus Cristo no seu coração e na sua vida, essa pessoa torna-se totalmente completa. E o que vier é lucro. E se não vier, não tem problema, eu tenho Jesus. E se a vida terminar, não tem problema, eu vou para o Senhor. E se eu continuar aqui na terra, continuarei com o Senhor. Estando aqui ou estando lá, eu estarei com Deus. E isso que importa. O que importa, meus irmãos, é ter Deus, é estar com Deus, é viver com Deus, é dormir com o Senhor, é acordar com o Senhor, é almoçar com o Senhor, é 24 horas sabendo que Jesus está ao nosso lado, nos acompanhando. Isso é o mais importante. Glória a Deus. Se você quer entender um pouco o que eu estou falando, pesquisa na internet, veja. Quantos irmãos, infelizmente, estão sofrendo em países de miséria, nossos irmãos que estão lá na África, em países difíceis, veja as igrejas que estão lá. Eu já tive a oportunidade de conversar com missionários que estão nesses países, situações difíceis, mas irmãos, o prazer de pregar o Evangelho, de levar a mensagem da salvação, de ter Jesus na sua vida, preenche o coração. Isso é o mais importante. Nós oramos e nós queremos que Deus abençoe e Deus prospere a todos. Mas irmãos, quando o Evangelho entra no coração, quando o Evangelho entra na vida, quando o Evangelho entra na pessoa, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Mas irmãos, a salvação e o prazer de servir a Deus preenche o coração da pessoa completamente. Abra sua Bíblia nessa noite no Salmo 37. Volte mais uma vez em Salmo. No capítulo 37. Você está em Isaías? Só voltar um pouquinho na Bíblia. Salmo capítulo 37. Capítulo 37 de Salmo. Glória a Deus. Salmo 37. Aleluia. Versículo é o 40, Salmo 37, 40. Diz assim a palavra: E o Senhor os
os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. E o Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Observe o começo do versículo: o Senhor os ajudará. O final do versículo: porquanto confiam nele. Sabe o que eu entendo aqui? Quando confiamos no Senhor, o Senhor nos ajuda através da nossa fé. Quando confiamos em Deus, Deus nos ajuda. Aleluia. O Senhor nos ajudará, porque confiam nele. Se você confiar em Deus, confiar é o que? Ter fé. Se você tiver fé no Senhor, fé na palavra, fé nesse Deus Todo-Poderoso, o Senhor está pronto para estender as mãos para te ajudar. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida em nosso favor. A mesma Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos à nossa vida. Deus está estendendo as mãos, Deus está olhando por você, Deus está ao seu favor, porque você confia no Senhor, Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Para finalizar, vamos abrir no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo de número 10. Finalzinho da Bíblia, só você abrir no final da Bíblia. Está lá no finalzinho da Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Está quase que no finalzinho da Bíblia. Se você abrir Apocalipse, você vai voltar lá 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Está do lado do livro de Tiago. Hebreus capítulo de número 10. Glória a Deus. Está perto de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e o versículo 36. Hebreus 10, 35 diz assim: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Versículo 36. Porque necessidade de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vamos entender esse versículo. Quando eu estava lendo, vocês perceberam que eu estou usando a mesma tradução de vocês. Hoje eu não vim com uma tradução diferente. Eu estou usando Almeida Revista Corrigida. Na versão Almeida Revista Corrigida, o versículo 35, veja a palavra que diz no final. Versículo 35 novamente, de Hebreus capítulo 10. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Avultado. Você sabe o que quer dizer a palavra avultado? Eu fiz questão de anotar. A palavra avultado quer dizer grande. E a palavra galardão quer dizer recompensa. Então, quando a Bíblia diz não rejeitei, pois, a vossa confiança, quer dizer, tenha confiança no Senhor, que tem grande e avultado galardão, é como se o autor de Hebreus estivesse falando assim, ó: confia no Senhor, porque Ele tem grande recompensa. Ele fala 2 vezes para você não esquecer, porque ele usa a palavra grande e avultado, que também quer dizer grande. Então ele repete 2 vezes: ele tem grande recompensa. A palavra galardão quer dizer recompensa. O teu Deus, quando você confia nele, Ele tem uma grande recompensa para a sua vida. Ele tem uma grande recompensa, avultado galardão, um grande galardão, uma grande recompensa. Olha, veja o que ele diz no versículo 36:
Porque é necessidade de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessidade de paciência. O que quer dizer paciência? Eu vou ficar ali parado e vou ter paciência para as coisas se resolverem. Não. A palavra paciência no termo bíblico quer dizer perseverança. Toda vez que você lê na Bíblia, paciência quer dizer perseverança. E o que é perseverança? Insistir. Ir uma vez, ir duas vezes, orar uma vez, orar duas vezes, ir para o culto uma vez, ir para o culto duas vezes. Ou seja, é você insistir atrás da sua bênção. É igual um outro dia aqui que eu falei de Jacó, lá do anjo, que ele não brigou no físico, ele brigou na oração. Ele insistiu 1 hora, ele insistiu 2 horas, ele insistiu 3 horas. A Bíblia diz que até o dia amanhecer ele continuou insistindo com Deus. Insista com Deus pelo seu milagre. Insista com Deus pela sua bênção. Qual é o seu milagre? Qual é a sua bênção? O que você está buscando? Insista, persista, busque, ore, que Deus vai te dar essa grande recompensa. O texto diz: necessidade de paciência, perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus manda, fazer o que Deus lhe indica na palavra. Quando você obedece a Bíblia e você usa a sua fé, o texto diz: você alcança a promessa. Aleluia. Então, para alcançar a promessa é insistir. Para receber a bênção é insistir, é confiar. E quando confiamos, o Senhor nos dá uma grande recompensa. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar essa noite. O pastor também pediu para fazer uma oração. Então nós vamos falar com Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você quiser ficar de pé, fique. Se quiser ficar sentado aqui, mas nós vamos orar. E quando eu estiver orando, o pastor estará ungindo a sua vida. Amém? Irmão Deival, dá um close aqui nas luzes. Amém? Aleluia. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. E creia que o Senhor tem uma grande recompensa para a sua vida em nome do Senhor Jesus.